Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre o livro de Gálatas. Encerramos as nossas considerações sobre o capítulo 3, um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia, sem dúvida nenhuma. E agora vamos adentrar ao capítulo 4 do livro de Gálatas. Vamos comentando, porque às vezes a gente planeja comentar um determinado trecho e a gente fica devendo, né? Isso já aconteceu várias vezes aqui, eu já até perdi as contas. Então vamos lendo e vamos comentando para ver até onde a gente vai aqui dentro do capítulo 4, que também, dentro do livro de Gálatas, é um capítulo importantíssimo. Na minha Bíblia existe um subtítulo aqui, a nossa filiação em Cristo. Digo, porém, o seguinte, verso 1. Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Por que que Paulo está falando isso aqui? Eu vou tomar referência da Bíblia Revista e Atualizada, segunda edição, para que vocês tenham uma noção do porquê Paulo está dizendo isso aqui, né? Que o herdeiro, ele na verdade, ele está como que numa posição de escravo. Deixa eu pegar a minha Bíblia Revista e Atualizada aqui, para ler esse texto, buscar uma referência num texto mais conhecido, tendo em vista a nossa necessidade de entendermos o que Paulo está querendo dizer com isso, né? A gente entender que o herdeiro, ele é como que um escravo. Na Revista e Atualizada, segunda edição, verso 1 do capítulo 4 de Gálatas está desse modo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Por que ele diz isso aqui? Porque um pouco antes, no trecho final do capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: mas antes que viesse a fé, estávamos, isso no verso 23 do capítulo 3, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. Nessa minha tradução atual, que é a Nova Almeida Atualizada, a palavra para aio é guardião. Aio, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou guardião, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Por que nós não estamos mais subjugados ao aio, ao guardião? Porque todos vós, diz ele, sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Não precisamos mais de aio, não precisamos mais de guardião. Quem é o aio, quem é o guardião aqui? Considerados metaforicamente, a lei. A lei de Deus. Quando Paulo fala de lei, ele não tem em vista somente os 10 mandamentos, que são representativos, são matrizes das demais leis. O Código Legal Judaico consistia de 613 ordenanças. Então tenha isso em mente, porque sempre que alguém pecava, na dispensação do tabernáculo,
ele transgredia uma lei moral, ele tinha que lançar mão de uma lei cerimonial. E eram várias cerimônias, inúmeras cerimônias. E os pecados morais também eram inúmeros. É um erro imaginar que, dentre 613 ordenanças, só existiam 10 mandamentos morais. É um erro crasso, inclusive, infantil, tolo. Em teologia, imaginar que das 613 ordenanças ou mandamentos ou leis, somente 10 eram morais. É um erro tolinho, né? É muita infantilidade pensar assim. Quem assim pensa, quem assim concebe, evidencia com isso que o seu grau de conhecimento nesse assunto é muito, muito pequeno. Então, o termo para a lei aqui usado metaforicamente, na revista atualizada, aio, na nova Almeida atualizada, guardião. Aí ele vai dizer aqui, digo porém o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Então Paulo vai continuar aqui, a partir do verso 27 do capítulo 3, para a gente entender por que ele disse isso aqui. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então é por isso que ele está dizendo aqui, olha, digo porém o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Ele em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo. Ele é o herdeiro. Mas enquanto ele ainda não tem idade suficiente para poder tomar conta de si mesmo, ele é o quê? Escravo. Se nós trouxermos isso para a nossa vida espiritual, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Somos escravos enquanto Cristo não nos libertar. Não é exatamente isso que nós estamos dizendo há 5 longos anos e meio aqui na TV Caminho Livre? Não é exatamente isso? Não é exatamente isso que nós estamos dizendo? E ainda tem bobocas, ainda tem gente muito tolinha, né, questionando o que a Bíblia diz acerca da nossa real condição diante de Deus, antes dele mesmo nos alcançar através da obra miraculosa do Espírito Santo, produzindo em nós o novo nascimento. Somos escravos, não possuímos livre-arbítrio, possuímos livre agência, que é diferente de livre-arbítrio. Meu Deus do céu, como tem gente teimosa e gente ignorante, que não aceita o que a palavra diz. Somos escravos. Como é que um escravo pode ter livre arbítrio? Como? Verso 2. Ele ainda falando desse menor de idade. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. O pai determinou o seguinte, olha, ele vai ser objeto de guarda, né? Ele vai ser tutelado até determinada data, até determinado ano, até determinada idade. O pai predetermina isso. E o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Exatamente aquilo que também muita gente não aceita. Os mesmos que não aceitam o fato de que a Bíblia não afirma o livre-arbítrio. Ela afirma a livre agência, que é a capacidade com a qual todo ser humano foi dotado por Deus para fazer escolhas e tomar decisões. Livre-arbítrio não existe. E aí, Deus tem que predeterminar o tempo quando ele vai agir na sua vida. É ele que determina. Boa parte dos cristãos não aceitam isso, sob o pretexto de que, se assim fosse,
do jeito que está escrito. Se fosse assim mesmo, Deus seria injusto e ele nos trataria como a bonequinhos, marionetezinhas ou robozinhos. Eles não conseguem conceber a ideia da soberania de Deus, a soberania absoluta de Deus sobre tudo e sobre todos. Ainda que Deus não seja tirânico, eles não conseguem conceber isso. Eles não conseguem considerar as coisas de modo equilibrado. Para eles aceitarem um determinado fato relativo a esse assunto aqui, eles têm que negar outro, porque para eles um nega o outro. Para eles, o fato de nós possuirmos a livre agência, o fato de Deus ser soberano, são conceitos mutuamente excludentes. Não pode haver as duas coisas ao mesmo tempo. Deus não pode ser soberano absoluto sobre nós, ao mesmo tempo em que nós não possamos ter liberdade de agência. Eles vão tratar liberdade de agência sob a égide do suposto livre-arbítrio, né? Já falamos muito sobre isso aqui. Inclusive, a última vez que eu tratei a fundo dessa questão do livre-arbítrio, quando eu fiz, eu não me lembro bem, não sei se foram 10 ou 12 vídeos que eu gravei para refutar o Dr. Rodrigo Silva. Dr. Rodrigo Silva, quando fala de livre-arbítrio, veja, Dr. Rodrigo Silva ele é doutor, gente. Ele possui doutorado, eu não sei em que área que ele possui doutorado, não sei se é arqueologia e outra área da teologia. Eu só sei que ele é doutor. Mas comete erros crassos de um estudioso comum, um estudantezinho fraquinho da Bíblia poderia cometer. Ele comete, enquanto doutor. E aí eu fico assustado com isso. Eu fico muito assustado com isso. Então, ele está dizendo que essa criança, ela continua sob a tutela de aio, de guardião ou da lei, enquanto o tempo pré-determinado pelo pai não for alcançado, não chegar. Vocês estão entendendo? Porque é Deus que determina quando e onde o Espírito Santo vai agir na nossa vida. Na minha foi com 18 anos de idade, na sua eu não sei. Na vida de Paulo ele já era bem adulto quando Jesus apareceu para ele, se revelou a ele ali quando ele ia para Damasco. E na vida de todos nós há essas diferenciações, né? Pequenos detalhes. Ah, Deus apareceu na minha vida quando eu tinha 40 anos. Ah, na minha foi com 30. Ah, na minha foi com 20. Ah, na minha foi com 12 anos de idade. Na minha foi com 50. Não, na minha foi com 70. Na minha foi na hora da morte. Não, na minha foi muito, sabe? Foi muito antes, tal. Então, assim, quem é que determina? O Pai determina. Ele que tem um controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. O mundo parece que está um caos, né? Parece que não há ninguém controlando esse mundo. Mas Deus tem o controle desse mundo. E quando Ele diz que vai reformar esse mundo, quando Ele diz que vai eliminar o mal desse mundo, e fazer desse mundo a sua casa, você pode acreditar nisso, porque Ele vai fazer isso. Deus vai mudar de endereço por nossa causa, vai morar conosco nessa terra. Os mansos e os justos herdarão a terra, não o céu. No céu vamos passar algum tempinho só lá. Então tá, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Essa mesma expressão aqui, ele utiliza em Colossenses. E essa expressão lá em Colossenses tem vários significados. Vários significados. Mas rudimentos do mundo, eu não quero me delongar aqui, é tudo aquilo que procede da terra. Antes de sermos libertos pela palavra de Deus,
pelo Espírito Santo de Deus, de posse de sua palavra, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, às coisas pertencentes a esse planeta, às coisas originárias desse planeta, né? Nós não tínhamos contato com nada que viesse do céu, de Deus para nós. Estávamos conectados com esse mundo, com essa terra, com os valores dessa terra, com os princípios dessa terra, com a mentalidade dessa terra. É isso que Paulo quer dizer aqui. Verso 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Veja só. Quando chegou a plenitude do tempo, mais uma vez, está vendo? Deus faz as coisas no seu devido tempo. Ora, lembram-se, não custa nada, eu vou ler aqui, se você quiser, você pode me acompanhar na busca pela leitura do texto que eu vou ler aqui. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando chegou a plenitude do tempo. Deus tem um tempo determinado para tudo. Ele já elaborou a sua agenda e age com base nela. Ele não age com base na minha vontade, na sua vontade. Ele não fica à espera da nossa reação diante dos seus planos e projetos. Não, ele age. Ele age conforme a sua agenda. E Jesus veio no tempo determinado, na plenitude do tempo. Jesus veio. O Filho de Deus veio. Deus enviou seu Filho na plenitude do tempo, cumprindo a sua agenda. E diz-nos aqui que ele, nascido de mulher, o que Maria teve foi obra do Espírito Santo. Porque até então, Maria era uma virgem, uma moça virgem. Foi objeto da ação poderosa do Espírito Santo. É assim que a nossa vida começa também. Quando o Espírito Santo se manifesta em nós e nos chama de modo eficaz para pertencermos a Deus. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Jesus nasce sob a lei. A lei está aqui, ó. E Jesus está aqui. Ele nasce sob, ou seja, ele nasce embaixo da lei. Isso significa o quê? Que ele estava subordinado à lei. Mas por que Jesus, sendo santo, puro e perfeito, deveria ficar subordinado à lei? Por nossa causa. E aí, você é obrigado a ouvir os imbeciloides dentro da igreja adventista ficarem ruminando. Jesus cumpriu a lei. Por que Jesus cumpriu a lei? Ele não veio apagar, ele não veio abrogar, ele não veio deletar. Por que Jesus cumpriu a lei? Para nos dar o exemplo de que nós também devemos cumprir a lei. Então guarda a lei, irmão. Guarda. Então guarda a lei. Então guarda a lei. Pratica a lei, não fica só ruminando dos púlpitos, não, que vocês devem guardar a lei. Não fica ruminando, não fica só falando que vocês devem guardar a lei, devem guardar a lei, devem guardar a lei. Então guardem a bendita lei, guardem. Pois é isso que Paulo fala, tem tanto em Romanos quanto em Gálatas, repetindo o que Moisés disse lá atrás. Aqueles que querem observar os seus preceitos, os preceitos da lei, por eles viverá. Então guarda a lei, irmão. Só que tem um detalhe. Guarde toda a lei, irmão. Toda. E guardar toda a lei significa se submeter àquele conjunto de leis que consistia de 613 leis, irmãozinho, imbeciloidezinho.
que fica aí dando uma de mestre, fica aí dando uma de professor, de sabe tudo, quando não sabe nada do que está falando. Porque quando se tem um verdadeiro encontro com a lei de Deus, acontece uma série de coisas negativas com você primeiro. Você tem um choque de realidade acerca de sua real condição diante de Deus. Porque a lei de Deus faz isso com você. Então, a lei, como diz Paulo aqui em Gálatas, ela foi acrescentada, verso 19, logo para que a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. A lei foi acrescentada por causa dos seus pecados, o irmãozinho, tolinho. Por causa dos seus pecados, irmãozinho. Deus não acrescenta a lei porque ele previu, como Deus que é, que o seu povo teria o poder, a capacidade inerente, natural em si mesmo, de guardar essa mesma lei. Pelo contrário, ele teve que nos dar a lei para que nós pudéssemos nos enxergar assim como Deus nos enxerga. Como é que Deus nos enxerga antes de ele operar em nós o novo nascimento? Como é que ele nos enxerga? Como mortos, pessoas mortas espiritualmente falando. Mortos. Pessoas que não têm nenhum poder para se sujeitar à lei de Deus. Somos carne, somos inimigos dele. Inimigos! Não temos condições de agradá-lo. É desse modo que Deus nos enxerga antes de produzir em nós o novo nascimento, o tolinho, que vive ruminando a lei de Deus. Nós somos o único povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não sabe nem interpretar esse texto, Apocalipse 14, 12. Não sabe nem interpretar o texto. Não sabe nem do que texto está falando de verdade. Não sabe. A teologia adventista faz algumas afirmações que são simplórias e infantis, dignas de uma criancinha que está começando a estudar agora, está começando a entender as letras agora. É impressionante a simploriedade da teologia adventista em relação a esse assunto especificamente da lei. Não, nós devemos guardar a lei. Quem está ligado a Cristo, esse produz muito fruto. Esse cumpre a minha vontade. Esse guarda os mandamentos. Lembra de Jesus falando com o jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e pergunta: o Senhor, o que eu devo fazer para ter vida eterna? Jesus diz para ele: guarda os mandamentos. Então, irmãos, querem ter a vida eterna? Guardem os mandamentos. Não sabem interpretar a palavra de Deus de um modo harmônico. A palavra de Deus, o Evangelho, a palavra de Deus constrói o Evangelho como se fosse uma grande corrente, cheia de elos. Esses elos estão interligados, um ligado ao outro. O Evangelho é uma grande cadeia, uma grande corrente, com elos interligados um ao outro. Do início ao fim, não há uma quebra nessa corrente. Aí vem a igreja adventista e pega um texto aqui, um elo. Outro texto ali, outro elo. Outro texto acolá, outro elo. E deixa esses elos soltos. Fica parecendo, para quem não conhece a palavra de Deus, que a adventista, a teologia adventista, ela realmente é uma igreja preocupada com o que está escrito. E eles ainda têm a disfarçatez, né, de irem para a Bíblia e dizerem que o que está na Bíblia, especificamente lá no profeta Isaías, é exatamente isso, é exatamente desse modo que o profeta Isaías nos manda considerar a palavra de Deus. Um pouco aqui, um pouco ali, vão dizer eles. Tá vendo? O profeta Isaías diz que é um pouco aqui, um pouco ali. Olha aqui, ó. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Tá vendo? O profeta Isaías diz que é desse jeito que nós devemos estudar a Bíblia, um pouco aqui, um pouco ali. Só que é um pouco aqui, um pouco ali,
interligados. Os elos têm que estar interligados, formando uma grande corrente. Não são elos soltos, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, como a igreja adventista faz. Não é assim. Então Deus enviou seu Filho na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele nasceu sob a lei, ou seja, ele teria que cumprir a lei em nosso lugar. Por isso é que Cristo vai dizer o que ele disse em São João 17, 19. Eu me santifico a favor deles. A santificação de Jesus, porque Jesus já era santo, ele já era perfeito, precisava se santificar. Já era santo, já era perfeito. Ele se santificou por nossa causa, nascido sob a lei, se sujeitou à lei, se submeteu à lei, por nossa causa. Por nossa causa. Ele tinha que se submeter à lei. Para o quê? Construir uma justiça que depois ele nos daria. E é com essa justiça que Deus nos considera hoje, nos declara hoje justos. Ainda não nos tornamos justos. Existe uma tensão aí entre o já e o ainda não. Para Deus já somos justos e estamos glorificados. Leia o capítulo 8 de Romanos e você entenderá isso. Já somos justos aos olhos de Deus e estamos justificados. Por quê? Porque Cristo nasceu sob a lei. Cumpriu a lei por nós. Nós também viemos debaixo da lei. E nós não tínhamos a menor possibilidade de superarmos a lei. Estávamos debaixo dela. Aí Paulo diz em Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vocês, porque agora vocês não estão debaixo da lei. Vocês estão debaixo da graça desse Cristo que esteve debaixo da lei por nós. Verso 5. Mas quando para resgatar os que estavam acabei de falar isso agora. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós fomos resgatados. Estávamos debaixo da lei, a lei estava aqui, ó, e você embaixo dela. Ela apontando para você, te condenando, te condenando. Aí Deus nos resgata dessa posição aqui, de debaixo da lei, nos coloca agora debaixo da sua graça e nos adota como filhos. Essa palavra adoção, ela é importantíssima, porque analisa o caso de quem é adotado. Há lá uma casa onde há crianças órfãs. Elas estão lá à espera de um pai que lhes adote, que lhes escolha. Quando você quer adotar um filho ou uma filha, você vai até aquela casa de órfãos, onde as criancinhas todas são órfãs. E quem é que vai escolher quem? Não é você, pai ou mãe adotivos, que irão ou que irá escolher a criancinha órfã? É você, não é? Não é você? É você que escolhe, não é você? Não é você que adota? Assim, na nossa relação com Deus, não é você que escolhe Deus, meu filho órfão, ou órfãozinho. Órfãozinho ou órfãzinha, não é você que escolhe Deus, foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te adotou. Ponha isso no seu coração. Escute o que a palavra está dizendo para você. Leia e escute, internalize isso aqui. Creia na palavra adventista. Você não é o povo da Bíblia? O está escrito não é importante para você? Então está escrito que você foi adotado. Se você foi adotado, você tem que entender que quem escolheu quem nessa história da adoção não foi você que escolheu o pai. Foi o pai que escolheu você enquanto órfão. Creia nisso, está escrito. Você foi resgatado daquela posição
de debaixo da lei. Você agora está debaixo da graça desse Jesus Cristo que nasceu sob a lei para te resgatar de debaixo da lei. Será que é difícil entender isso? É muito difícil. Pelo amor de Deus, basta ter um pouco de boa vontade, desarmar o espírito, abrir a palavra de Deus com aquela intenção sincera e real de falar: Senhor, eu quero ouvir a tua voz através da leitura da tua palavra. Fala comigo, Senhor. Me mostra coisas que eu ainda não sei. Eu estudo a Bíblia desde os meus 18 anos, portanto, 40 anos. Até hoje tem coisas que eu ainda não sei explicar. E eu me aproximo da palavra de Deus. Estou falando para vocês que eu sou modelo de nada, não. Estou falando é o que acontece na minha experiência. Até hoje. Às vezes eu chego num texto e falo: Senhor, ainda não compreendi isso. Fala comigo, me mostra qual é a verdade. Né? Por que esse texto é assim? Até hoje tem coisas sobre as quais eu não entendi. Não entendi. Fiquei por entender. Especialmente aquelas relacionadas ao próprio Deus. Aí, e agora eu vou fazer uma crítica, mas ela é construtiva, não tem nenhuma resquício de moralidade nessa crítica que eu vou fazer. Existem os nossos irmãozinhos que já não admitem mais a divindade de Jesus e a personalidade e divindade do Espírito Santo. E falam disso com uma simploriedade medonha, assustadora. Não, Deus é assim, assim e assado. Deus não é assim e assim e assado. É impressionante. Quando a Bíblia diz que o conhecimento de Deus, os juízos de Deus, os caminhos de Deus são inescrutáveis e insondáveis. Para quem mesmo? Para nós. Não há a mínima possibilidade de eu entender Deus, de eu compreender Deus, de eu assimilar Deus, de eu lacrar esse assunto, fechar esse assunto, dizer: não, Deus é isso, Deus é aquilo, pronto, acabou, ele não pode ser isso, não pode aquilo. Pelo amor de Deus, para com isso. Então é o seguinte, não estou fazendo nenhuma crítica de cunho moral, não estou fazendo nenhum julgamento de cunho moral aqui. Estou chamando, inclusive, essas pessoas que não aceitam mais a divindade de Cristo, nem a personalidade e divindade do Espírito Santo, de irmãos. Irmãos. Mas tem certas coisas, tem certas afirmações que são gigantescas demais e transcendem a nossa capacidade de compreensão. Eu estou falando acerca de Deus. Não é possível afirmar certas coisas como se as nossas afirmações significassem um ponto final acerca de Deus. Não, acerca desse assunto, não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade. Por isso que eu nunca tratei desse assunto aqui. Eu tenho muita reverência por esse assunto. E na minha atual condição, eu estarei muito mais propenso a errar do que a acertar. Não que eu não tenha convicção sobre aquilo que eu creio. Creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sim. Creio, estou convicto disso. Ninguém poderá me demover dessa ideia, a não ser o próprio Deus. Enquanto ele não fizer isso comigo, eu continuarei crendo em Deus Pai, continuarei crendo que Jesus é Deus Filho e continuarei crendo na pessoa divina do Espírito Santo. Verso 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração e esse Espírito clama: Abba, Pai. Parece até que eu estou antecipando as coisas aqui, né? Mas é porque quando a gente fala da palavra e acompanha o raciocínio do autor, você vai trabalhando dentro da palavra. Olha o que ele diz aqui no verso 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração e esse Espírito clama: Abba, Pai. O Espírito clama: Pai. Agora você, que tem o Espírito Santo,
porque Deus enviou o seu Filho para adotar você, o Espírito clama em você e por você, Pai. Você era órfão, estava sob a tutela da lei, escravizado, encerrado, guardado. Era como se fosse um escravozinho da lei. Aí Deus envia o seu Filho na plenitude do tempo e resgata você dessa condição de debaixo da lei. Jesus ficou debaixo da lei por sua causa, para te resgatar dessa mesma posição de debaixo da lei. Aí ele te adota. Essa adoção que o Pai faz é por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. O Espírito clama, o Espírito fala, o Espírito age, o Espírito tem vontade. Só que a vontade do Espírito é a mesma vontade do Deus Filho e do Deus Pai. É uma vontade só em 3 pessoas. Durmam com esse barulho, meus irmãos queridos, que são unitaristas, tá? Durmam com esse barulho, vocês podem se revirar, se remexer, fazer pirracinha, vocês podem escrever o que vocês quiserem, podem sabe? Vocês podem fazer o que vocês quiserem na seção de comentários. Aqui eu falo aquilo que a palavra de Deus me ordena falar, doa a quem doer. Custe o que custar. Eu vou falar o que a palavra me ordenar falar e ninguém vai me calar, a não ser o próprio Deus. Quando eu falar alguma bobagem aqui, Deus me corrigirá. Como já fez várias vezes. Eu tive que tirar vários vídeos aqui do ar, porque eu cometi algumas bobagens. Eu falei algumas bobagens aqui. Não tem ninguém perfeito. Então o Espírito clama, já que depois Deus te adotou, o seguinte, o Espírito clama em você por você, Pai. Por quê? Porque Deus te adotou. Você agora tem um Pai. Olha só que coisa maravilhosa. Você tem um Pai. Foi Ele que te adotou, sabendo quem você era, sabendo de onde você veio, quais os pecados que você cometeu, os que você comete e os que você ainda cometerá, porque Ele é Deus. Ele sabe de tudo. Mesmo assim, Ele te escolheu. Sabendo que você tem um defeitinho aqui, outro ali, que você é feinho, que você é isso, que você é aquilo. Mesmo assim, Ele te escolheu, te adotou. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Você da Igreja Adventista, pense nisso, como isso é maravilhoso. Saber que Deus, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas feiuras, Deus nos escolheu e nos adotou. E agora o Espírito é em você e por você clama, Pai. Da mão do Pai, ninguém poderá arrebatar você. Você crê nisso? Você crê nisso? Parece que não, né? Porque tem muito imbecilóide aqui que não crê, né? Tem muito imbecilóide aqui na TV Caminho Livre, que me segue aqui, que não crê. Aí ficam escrevendo cada coisa aqui na seção de comentários, eu fico, meu Deus do céu, meu Deus, o que nós temos que fazer? Eu tenho que aprender a desenhar aqui na TV Caminho Livre, eu vou ter que aprender a desenhar. Pegar um quadro aqui e começar a explicar o Evangelho desenhando. Pintando, desenhando aqui. Porque tem certos imbecilóides. Eu fico pensando, meu Deus, será que ele está fazendo, ou ela está fazendo isso, ela ou ele está fazendo isso, porque não entendeu mesmo, ou é por má vontade? É pura má vontade. Porque é impressionante. Eu só falto desenhar aqui o que é evangelho e o que não é evangelho. Para quem me assiste, aí você vai ler os comentários. Jesus misericórdia, Senhor misericórdia. Tem uns comentários aqui que é brincadeira. Eu mostro na Bíblia o que a Bíblia fala, o que ela não fala. Aí tem uns imbecilóides que vão lá e falam, não é assim, porque a Bíblia diz assim, em outro lugar diz assim. Eu falei, meu Deus do céu. Então a Bíblia está se contradizendo, né? A Bíblia, para o imbecilóide, é contraditória. E Paulo está contra Moisés
e Moisés contra Paulo. Estou dando um exemplo só. Para os imbecilóides, Moisés está contra Paulo. Ezequiel está contra Paulo. Até Jesus está contra Paulo. Eu estou citando Paulo especificamente porque nós estamos estudando Gálatas, que é um livro dele. Verso 7. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Eu vou ficar até aqui, nesse vídeo. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Você não é mais escravo, você é filho, e como filho você é herdeiro. Entendeu isso aqui? Meu irmão, minha irmã adventista. Entendeu? Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou como seu Salvador e Senhor, olha só o que aconteceu com você. Você já não é mais escravo. Você é filho ou filha. E sendo filho ou filha, você é herdeiro ou herdeira. Simples assim. Herdeira. Herdeira do que mesmo? De todas as promessas que Deus fez em relação ao seu povo. Pera lá, o povo de Deus era o povo judeu. Eu não sou judeu, eu sou gentil. Se você tem fé em Jesus, vai dizer Paulo, aqui no verso 29 do capítulo 3, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Estão entendendo? Vocês acham mesmo que o diabo, que os escravizava sob sua vontade, tem o poder de tirá-los das mãos do Pai e voltar a escravizar vocês? Vocês acham mesmo que o diabo tem esse poder? Muitos dirão agora diante dessa pergunta. Tem sim, porque a Bíblia fala que muitos apostataram, muitos voltaram para a sua vida anterior. Esses que assim se comportaram e esses que assim fizeram, nunca foram verdadeiros filhos de Deus. Estavam na igreja, cumpriam as normas ditadas pela igreja, foram batizados, participavam da Santa Ceia, pregavam a palavra, faziam curas, sinais, milagres e prodígios, mas nunca foram verdadeiros filhos de Deus e Deus nunca os conheceu. Aí alguém pode perguntar, como é que você pode provar isso? Simples, eu vou ler 2 trechos para você. O primeiro deles se encontra em Mateus capítulo 7, irmão, para você entender isso. Mateus capítulo 7, 21 a 23 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, está vendo? Estavam profetizando em nome de Jesus. E em seu nome não expulsamos demônios, está vendo? Expulsavam demônios em nome de Jesus. Em seu nome não fizemos muitos milagres, está vendo? Faziam milagres em nome de Jesus. Tudo isso aqui dentro da onde? Da igreja. Dentro da igreja. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu nunca conheci vocês. Está vendo? Esses que frequentam a igreja por um tempo, depois apostatam e nunca mais voltam, como vocês dizem, a porca lavada voltou ao seu lamaçal, né? E o cão voltou ao seu vômito, não é isso? Citando 2 Pedro, capítulo 2, vocês não fazem isso? Para dizer que as pessoas perdem a salvação? Vocês pegam esses textos que são direcionados aos falsos crentes, aos falsos discípulos, aos falsos filhos de Deus, são direcionados ao joio, não ao trigo. E aí vocês confundem tudo. Vocês confundem alhos com bugalhos. Porque vocês pensam que os falsos
foram um dia verdadeiros. Vocês pensam que Deus os conheceu de modo salvífico, assim como conheceu você, que é verdadeiro. Você é verdadeiro. Agora, aquele que abandonou os caminhos de Deus, não estou falando abandonou só a igreja, não, abandonou os caminhos de Deus e voltou para a sua velha vida, você pensa que esse perdeu a salvação. Não, meu querido, não perdeu a salvação. Ele nunca foi salvo. Deus nunca o conheceu de modo salvífico. Está aqui. Nunca vos conheci. Um outro texto que eu gosto de ler para as pessoas se certificarem de que isto é o que a Bíblia fala acerca desse assunto. Ele é mais amplo. Eu já falei sobre isso, inclusive. Está aqui em 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Saíram do meio, mas não eram dos nossos. Nunca foram. Deus nunca os conheceu de modo pactual e salvífico. Portanto, meu querido irmão, você já não é mais escravo, é filho e agora herdeiro. Não há como Satanás tirar você das mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. Deus te tirou das garras do diabo. E o diabo não tem poder de te tirar das mãos de Deus. Leia São João 10, 28 e 29. Leia. Creia na palavra, meu irmão. Creia na palavra. Você não crê no está escrito? A sua igreja não diz que nós devemos aceitar, você deve aceitar o que a Bíblia chancela através de um está escrito. Então, por que você não crê no que está escrito aí na sua Bíblia? Por que não? Você não é mais escravo, você é filho. E enquanto filho, você é herdeiro ou herdeira. Pronto! Você já é um herdeiro de Deus, porque você é filho ou filha. Quem foi que tomou a iniciativa? Foi Deus que tomou a iniciativa de fazer de você um filho dele. Não foi você que tomou a iniciativa de se tornar filho ou filha do seu pai e da sua mãe. Então pense, na relação com Deus é do mesmo modo. Quem é que tem que definir essa situação? Quem é que tem que decidir isso? Não é você, meu filho, minha filha. Não é você. Entenda isso, aceite. Aceite com o coração aberto o que a palavra está dizendo para você. Tudo isso que eu estou te falando aqui é em nome do Senhor Jesus. Aceite. Não fica brigando com a palavra, não, esperneando com a palavra. Eu já fiz isso muito. Já fiz isso. Eu já fiz isso. Aí um belo dia o Espírito Santo falando comigo. Espera lá. Você está se posicionando contra a minha palavra por causa da sua igreja? O que é mais importante para você? A sua igreja ou a minha palavra? Aí eu não tive como argumentar com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio com esse argumento fortíssimo para cima de mim. Você vai ficar com o quê mesmo? O Espírito Santo chegou em mim e falou, você vai ficar com o quê? Com a sua igreja ou com a minha palavra? Aceite a palavra de Deus. Aceite o que está escrito. É melhor para você. Quando você aceitar o que realmente está escrito a seu respeito, que veio direto de Deus para você por meio do Espírito Santo, sua vida muda. Não é que você se torna perfeitinho, santinho, não. Não é isso. Mas a sua visão de Deus muda, a sua visão de mundo muda, a sua visão de igreja muda. Tudo muda quando você deixa a palavra guiar você. Tudo muda. Eu rogo uma bênção sobre você que assistiu esse vídeo até agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém.